Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um videozinho aí, né, para a gente fazer uma revisão do nosso conteúdo. Então hoje nós vamos falar sobre dispositivos de entrada e saída, conteúdo aí da nossa disciplina de Organização e Arquitetura de Computadores 2, né, do curso de Manutenção e Suporte em Informática. Bom, esse módulo, né, esse capítulo, ele basicamente faz uma descrição de como que os dispositivos de entrada e saída interagem com o processador, tá? Então, na verdade, esse capítulo, o objetivo dele não é mostrar o funcionamento específico de cada dispositivo, até porque a gente tem uma infinidade, né, de dispositivos de entrada e saída. Mas sim, o objetivo principal de a gente estudar esse módulo é verificar como que os dispositivos de entrada e saída interagem ou se comunicam com o processador. Tá? A gente viu, né, em aulas passadas que o processador é o elemento principal, né, que controla o funcionamento de todo o computador. Então, da mesma forma como o processador se comunica com a memória, o processador também vai necessitar se comunicar com os dispositivos de entrada e saída. Tá? Então, o objetivo principal desse conteúdo, né, é verificar justamente como que se dá essa comunicação entre o processador e os dispositivos de entrada e saída. Tá? Então, aqui no início, a gente tem uma introdução que fala um pouquinho, né, o que são dispositivos de entrada e saída. Eu acredito que nessa altura, né, do nosso curso, acho que todos já devem ter consciência o que são dispositivos de entrada e saída, né, que são aqueles dispositivos utilizados para que a gente possa, por exemplo, visualizar, né, o que acontece no computador e que a gente possa inserir informações ou comandos para dentro do computador. Tá? Por exemplo, o teclado, o mouse, a impressora, o monitor, né, as caixinhas de som, todos esses são dispositivos de entrada e saída, que são também conhecidos como periféricos, né, aquilo que fica para o lado de fora do computador, que são utilizados para interagir, né, o ser humano com a máquina. Tá? Então essa primeira parte fala sobre essa introdução. Aqui vai aparecer um termo bem interessante, tá? Aqui nós temos o termo interface. Tá? O que seria a interface? A interface, na verdade, é um termo utilizado, né, para definir, por exemplo, a forma, né, ou o canal de comunicação que define, né, como que o ser humano, como que o mundo externo do computador vai se comunicar com o computador. Por exemplo, hoje nós temos as conexões USB, né? Mouse, teclado, as impressoras, as câmeras fotográficas, né? Elas são conectadas ao computador através da USB. Então, a USB ela é uma interface. Tá? Antigamente nós tínhamos os mouses com conexão serial. Tá? Então, nesse caso, nós tínhamos uma interface serial. Nós tínhamos, por exemplo, as impressoras que eram conectadas por uma interface chamada interface paralela. Né? Então, a forma como esses componentes, esses periféricos são conectados, né, o tipo de conexão, é o que a gente conhece também como interface. Vocês estudaram, né, na própria disciplina passada de Organização e Arquitetura 1, a gente estudou um pouquinho as conexões, né, de um computador. Aquelas conexões ali nada mais são do que as chamadas interfaces. Ok? Então é importante ter consciência, né, do que significa esse termo interface. Certo? Bom, continuando aqui, né, para que um dispositivo de entrada e saída, né, seja considerado um dispositivo de entrada e saída, ele deve realizar basicamente duas funções. Primeiro, receber e enviar informações ao meio exterior, né? Ou seja, receber e enviar informações para fora do computador, né? Porque de nada adiantaria nós utilizarmos uma máquina que não pudesse interagir com nós humanos, né? E a segunda função
converter as informações de uma forma inteligível para a máquina, tá? Para que o programador ou usuário, né, possa também compreender. Ou seja, a função do dispositivo de entrada e saída, por exemplo, o mouse, ele tem a função de converter, né, o movimento que a gente faz com as mãos em sinais binários que o computador possa entender. A mesma forma quando a gente pressiona uma tecla do teclado. Cada tecla que a gente pressiona, esse sinal elétrico, né, do pressionar a tecla, ele é convertido em sinais binários que o computador possa compreender. Tá? Da mesma forma o monitor, né? O monitor ele faz o processo ao contrário. Ele converte os sinais binários em imagem, né, para que nós, seres humanos, podemos compreender. Então, para que o dispositivo de entrada e saída seja considerado esse tipo de dispositivo, ele tem que fazer pelo menos essas duas funções. Ok? Bom, depois ele dá alguns exemplos, né, de dispositivos de entrada e saída, tá? Alguns exemplos que a gente já conhece. Vamos ver o que mais aqui. Um fator bastante importante, tá, que a gente precisa identificar, né, por exemplo, nesse parágrafo aqui. Esse parágrafo ele nos diz que os dispositivos de entrada e saída, por possuírem diferentes características, eles possuem, por exemplo, diferentes velocidades de funcionamento. Tá? A gente sabe que a CPU, né, o processador, ele é o componente mais rápido do computador. O que acontece? Os dispositivos de entrada e saída, eles na maioria deles, né, ou 100% deles, eles são mais lentos que o processador. Tá? Então isso faz com que cada dispositivo de entrada e saída seja tratado de uma forma diferente pelo processador. Na verdade, o processador ele não vai reconhecer diretamente o dispositivo de entrada e saída. Então terá que existir um outro componente que faça o controle, né, digamos assim, a sincronização entre os dispositivos de entrada e saída e o processador. Dessa forma foram implementadas algumas técnicas que fazem com que o processador consiga se comunicar, né, de forma sincronizada com os dispositivos de entrada e saída. Tá? Essas técnicas a gente vai ver um pouquinho mais adiante aí nas próximas páginas. Tá? Então ele mostra aqui, na verdade, uma tabelinha, né, apenas a título de informação, sobre a taxa de transmissão, né, dos dispositivos de entrada e saída. Tá? Então, só para informação. Bom, nessa próxima página, nós temos aqui dois conceitos, né? Um conceito chamado de comunicação serial e um conceito chamado de comunicação paralela. Tá? Isso aqui, na verdade, dentro dos dispositivos de entrada e saída, eles vão nos dizer, né, de que forma esses dispositivos de entrada e saída se comunicam com o restante do computador. Bom, a comunicação serial, como o próprio nome diz, né, ele é um tipo de comunicação que a gente pode ver aqui, ó, nesse diagrama. É uma comunicação, né, que tem apenas uma via de comunicação, apenas uma linha, e todos os bits eles serão transmitidos bit a bit, um atrás do outro. Tá? Então vocês imaginem, por exemplo, uma rua, né, uma rua estreita, onde passa somente um carro de cada vez. Tá? Então, a velocidade de transmissão dessa via, ela vai ser apenas de um carro por vez. Tá? Diferentemente da transmissão paralela. Tá? Na transmissão paralela, vocês podem ver que, vou voltar aqui, nós temos aqui, ó, várias vias de comunicação. Tá? Diferentemente da serial, que só tinha apenas uma via. Isso significa que, no mesmo instante, nós podemos transmitir mais bits por vez. Então, vocês imaginem o seguinte, a comunicação serial é uma rua cabendo apenas um carro de cada vez. Na comunicação paralela, seria como se fosse uma avenida com várias vias. Ou seja, vários carros podem passar a cada instante. Consequentemente,
A transmissão paralela, ela consegue transmitir mais informações ao mesmo tempo do que a comunicação serial. Tá? Essa aqui é a grande diferença entre esses dois tipos de comunicação. O que acontece? Dispositivos de entrada e saída mais antigos, né, as interfaces mais antigas, elas trabalhavam como comunicação serial. Tá? Atualmente, nos computadores atuais, nós temos os dispositivos de entrada e saída trabalhando com comunicação paralela. Isso significa que hoje os dispositivos de entrada e saída eles conseguem transmitir mais informações ou receber mais informações, né, do computador do que os dispositivos mais antigos. Tá? Então hoje basicamente a gente não tem mais dispositivos que trabalham com comunicação serial, somente dispositivos que trabalham com comunicação paralela. Certo? Então esse é o conceito, né, entre esses dois tipos de comunicação, serial e paralela. Bom, depois nós chegamos aqui na seção, né, 7.1.1, que fala sobre metodologias de comunicação entre o processador e os dispositivos de entrada e saída. Dentro da disciplina de Organização e Arquitetura de Computadores, eu considero essa parte, né, a parte mais importante para se compreender como que o processador se comunica com os dispositivos de entrada e saída. Bom, nós temos basicamente, tá, 3 formas de comunicação do processador com os dispositivos de entrada e saída. Obviamente que essas tecnologias, com o passar dos anos, elas foram aperfeiçoadas. Tá? Então, a primeira forma, né, de comunicação entre processador e os dispositivos de entrada e saída é o que a gente chama de entrada e saída programada. Tá? Como é que funciona essa forma de comunicação entre processador e dispositivos de entrada e saída? Nesse tipo de controle, né, quem controla a comunicação entre processador e dispositivos de entrada e saída é o próprio software que foi desenvolvido, o próprio programa, né, que está fazendo essa comunicação entre processador e dispositivos de entrada e saída. Como é que funciona esse controle? Esse controle, deixa eu mudar aqui, tá? Funciona da seguinte forma. Toda vez que um dispositivo de entrada e saída necessitar se comunicar com o processador, o que o processador vai fazer? Ele vai receber essa requisição, vai processar essa requisição e vai, né, entrar em comunicação com o dispositivo de entrada e saída. Como a gente viu antes, né, os dispositivos de entrada e saída eles são muito mais lentos que o processador. Então, por exemplo, se o processador requisitar uma leitura do disco rígido, até que o disco rígido localize essa informação, né, faça a leitura dessa informação e disponibilize essa informação para o processador, esse processo, né, ele vai ser muito lento. Então, o que acontece? De tempos em tempos, o processador ele tem que estar verificando se o disco rígido já achou aquela informação ou não. Né? Ou seja, o processador tem que parar o que está funcionando, o que ele está fazendo, né, para consultar o disco rígido para ver se o disco rígido já achou aquela informação que ele requisitou ou não. E isso faz com que o processador perca muito tempo de funcionamento. Né? Ele tem que parar de fazer aquilo que ele estava fazendo para consultar o disco rígido. Tá? Então essa na verdade foi uma das primeiras técnicas que foi criada, né, para que o processador pudesse se comunicar com os dispositivos de entrada e saída. Então na verdade essa técnica ela não é mais utilizada justamente porque ela faz com que o processador perca muito tempo, né, fazendo essa verificação, né, para atender se o dispositivo de entrada e saída já, né, completou a sua operação ou não. Bom, a próxima técnica é a técnica de... Opa, vamos voltar aqui. Chamada de entrada e saída controlada por interrupção. Tá? Essa palavrinha interrupção aqui, ó, tá? Ela significa que
Nessa técnica, o processador ele não precisa mais ficar verificando se o dispositivo de entrada e saída já está liberado ou não. Tá? Essa técnica funciona da seguinte forma. O processador ele envia uma requisição para o dispositivo de entrada e saída. O dispositivo de entrada e saída vai realizar as suas operações e o processador vai voltar a fazer aquilo que ele estava fazendo. Tá? Só que nessa forma, o processador ele não precisa mais ficar verificando se o dispositivo de entrada e saída já terminou a sua operação ou não. Tá? Nessa técnica, o próprio dispositivo de entrada e saída vai enviar um sinal para o processador dizendo: ó processador, ok, já estou pronto. Tá? Esse sinal que é enviado do dispositivo de entrada e saída para o processador, avisando que ele completou a sua tarefa, é chamada de interrupção. Ou seja, o dispositivo vai interromper o processador, né, para indicar que ele já realizou as operações que foram requisitadas. Tá? Então, por isso que essa técnica é chamada de entrada e saída, né, controlada por interrupção. Cada dispositivo de entrada e saída vai gerar um sinal, né, avisando o processador, né, que ele já completou a sua tarefa ou que ele necessita de alguma intervenção do processador. Então, dessa forma o processador ele não precisa mais ficar, né, controlando toda hora quais dispositivos de entrada e saída estão disponíveis ou não. Ok? Bom, e a última técnica, né, que é a técnica utilizada atualmente pelos computadores, ela é chamada de acesso direto à memória. Tá? Como é que essa técnica funciona? Os computadores atuais, né, ou seja, os processadores atuais, eles não se comunicam mais diretamente com os dispositivos de entrada e saída. Os processadores eles só se comunicam com as memórias. Então, o que acontece? Hoje, cada dispositivo de entrada e saída, ele é identificado como sendo um espaço de memória ou um endereço de memória. Por exemplo, o teclado ele é representado como um endereço de memória. O mouse também vai ter um endereço de memória, assim como as impressoras, o monitor, os discos rígidos, né? Todos esses componentes eles são identificados como se fosse um endereço de memória. Então, cada vez que o processador necessitar enviar ou receber uma informação de um dispositivo de entrada e saída, ele na verdade vai gravar as informações ou buscar as informações lá no espaço de memória. Então, dessa forma, o processador ele não precisa nem saber, né, que aquele espaço de memória pertence ao teclado ou pertence ao mouse. Tá? Isso em termos de desenvolvimento de software, desenvolvimento de sistema operacional, facilita bastante. Tá? Porque o processador ele não precisa mais conhecer as características dos dispositivos de entrada e saída. Ele só precisa saber acessar o endereço de memória. Tá? Então, nesse caso, vai existir um componente, né, um controlador chamado DMA, né, Direct Memory Access, ou acesso direto à memória. É esse controlador, é esse chip que vai soldado lá na placa-mãe, né, é ele quem vai controlar essa troca de informações entre processador e memória e entre memória e dispositivos de entrada e saída. Tá? Então, dessa forma, o processador ele não precisa mais ser interrompido toda vez que necessitar, né, acessar ou requisitar uma informação de algum dispositivo de entrada e saída. Basta ele enviar essa informação para a memória, né, e esse controlador DMA é que vai fazer o papel de transferir essas informações para o dispositivo de entrada e saída ou do dispositivo de entrada e saída para a memória. Tá? Então, nesse caso, o processador não precisa mais se preocupar com essa função. Dessa forma, né, a gente consegue aumentar a performance do computador, possibilitando que o processador fique 100% disponível para processar informações e não mais controlar o dispositivo de entrada e saída. Ok? Bom, dessa forma, então, a gente tem aí, né, as principais características do subsistema de entrada e saída de um computador. Tá? É dessa forma, né, que o processador, o computador faz o controle da troca de informações entre processador e dispositivos de entrada e saída.
Depois a gente tem, né, mais adiante, que aí eu optei por não colocar dentro desse módulo, né, mas aí a apostila ela fala um pouquinho mais adiante sobre os principais, né, dispositivos de entrada e saída. Como esses dispositivos já foram estudados em outras disciplinas do curso, né, eu optei por deixar de fora então. Tá? Então o que vai interessar para nós dentro dessa disciplina é até a página 97, né, início da página 98. A partir do teclado aqui a gente não vai trabalhar nesse conteúdo. Ok, pessoal? Então essas são as principais informações, né, necessárias para completar esse módulo, né? Foi disponibilizado para vocês também alguns exercícios de revisão, né, que são os mesmos exercícios que a gente tem aqui no final, né, desse capítulo da apostila, essas atividades de aprendizagem, que serve como forma de vocês estudarem, né, esse conteúdo para as provas. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, agradeço a atenção de vocês, bons estudos e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem postar lá no fórum. Um abraço a todos e até a próxima.